Entre os documentos produzidos pela Igreja Evangélica encontram-se os catecismos. Os catecismos são documentos que expressam a doutrina cristã através de perguntas e respostas. A palavra catecismo vem de kataqueu ou kataken, que na língua grega significa instruir, informar. Então, através dos catecismos, nós temos a doutrina cristã sendo informada e, através disso, o povo sendo instruído. Eu quero falar da primeira pergunta que se encontra no Breve Catecismo e no Catecismo Maior de Westminster. A pergunta número 1 no Breve Catecismo diz assim: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E no Catecismo Maior traz a seguinte pergunta: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O que nós temos aqui é uma declaração que mostra a finalidade do homem existir. Se nós fizéssemos a seguinte pergunta: por que eu fui criado? Por que eu existo? E nós decidíssemos descobrir através da Bíblia, nós teríamos, através dos versículos encontrados nas Escrituras, a conclusão que se chegou na resposta dessa pergunta: qual é o fim supremo e principal do homem, como está no Catecismo Maior. Quer dizer, qual é o fim supremo, ou seja, qual é a finalidade máxima para a nossa existência? E qual é a finalidade principal da nossa existência? Então nós temos, através dessa resposta, verdades que se encontram na palavra de Deus. Para a primeira parte dessa resposta, que diz o seguinte: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus. E nós encontramos nas Escrituras o fundamento para essa afirmação. Por exemplo, quando lemos Romanos 11:36, que diz assim: porque dele e por meio dele e para ele, referindo-se a Deus, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Outro texto que fundamenta essa afirmação, que se encontra no Catecismo Maior e também no Breve Catecismo, é o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós temos aqui nesses dois versículos o fundamento que responderia a seguinte pergunta: qual é o fim supremo e principal do homem? Então, a primeira parte da resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus. Quer dizer que tudo que fazemos deve expressar o contentamento dado a Deus, de tal forma que ele seja engrandecido e glorificado. Então nós devemos fazer tudo aquilo que é agradável a ele. A segunda parte da resposta, que responde a essa pergunta, qual é o fim supremo e principal do homem, e também dentro do Breve Catecismo, que traz uma pergunta apenas um pouco menor, por isso o próprio nome Breve Catecismo, que é: qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Tanto no Breve Catecismo quanto no Catecismo Maior, a segunda parte diz: e alegrar-se nele para sempre. Aqui na forma do Catecismo Maior. No Breve Catecismo diz: e gozá-lo para sempre. Na tradução, tanto alegrar-se ou gozar significa ter esse contentamento, alegrar-se em Deus. De onde nós extraímos isto dentro da Bíblia?
Por exemplo, Salmo 73, versículos 24 a 26, diz assim: Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, o prazer deve estar em Deus. Por isso, a afirmação que o objetivo de sermos criados é se alegrar em Deus, gozar, ou seja, contentar-se nele. E o texto de João, capítulo 17, versículos 22 a 24, que é o texto que nos apresenta a oração sacerdotal de Jesus em favor dos seus discípulos, que incluem todos aqueles que haveriam de crer, não apenas aqueles que viviam naquele momento com ele, mas todos aqueles que haveriam também de fazer parte do rebanho dos salvos. E registra isso o capítulo 17, versículos 22 a 24, que também fundamenta a segunda parte da resposta, qual é o fim supremo e principal do homem, quando diz a resposta, alegrar-se nele para sempre. Veja o que o Senhor Jesus Cristo orou ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, em favor dos seus discípulos. Diz assim: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então aqui nós temos verdades doutrinárias que nos são reveladas na palavra de Deus. O objetivo para o que fomos criados é exatamente esse: para glorificarmos a Deus e termos a alegria, o prazer de tê-lo e estar com ele por toda a eternidade. Então é dever do ser humano entender isso. No mundo onde nós estabelecemos, melhor dizendo, propósitos, alvos a alcançar, muitas vezes nós esquecemos porque nós existimos. E nesse afã de querer conquistar o mundo inteiro, o homem acaba perdendo a sua alma. Então, que nós possamos ter as nossas missões individuais, as nossas metas, o alcance de determinadas coisas que são lícitas, mas não esquecendo que nós fomos feitos primeiramente, ou seja, o fim supremo, como diz o Catecismo Maior, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que Deus o abençoe nessa missão e nesse entendimento.